Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Seguidores da Matemática com o professor Luiz Caraú. Estamos aqui para o terceiro vídeo da série Gráfico da Função do Segundo Grau, ok? Já vamos começar a fazer nosso gráfico, mas antes de mais nada você já sabe, né? Você já sabe. Vou pedir para dar aquela curtida, aquela compartilhada, aquela comentada e acima de tudo que inscreva-se no nosso canal para nos dar moral para continuar fazendo vídeos interessantes de matemática para todos, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, então vamos começar logo o terceiro gráfico da série, mas antes, o que eu vou fazer? Roda a vinheta. Bom, pessoal, então estamos aqui para gravar o terceiro vídeo da série Gráfico da Função do Segundo Grau, tá? E como eu estou mostrando desde o primeiro vídeo da série, né, eu vou mostrar aqui o passo a passo de como construir a parábola, tá? E vou utilizar, mais para frente, vocês vão ver novamente utilizando o software de educação matemática chamado GeoGebra, que facilita muito para nós percebermos ali a marcação dos pontos e o traçado da parábola, tá bom? Sugiro fortemente, mais uma vez, que se você está com uma dificuldade no traço do gráfico da parábola da função do segundo grau, que assista a série desde o começo, porque tem outros casos, com outros gráficos, com outras propriedades, que vão contribuir para um perfeito entendimento, uma perfeita compreensão do tema, tá bom? Então vamos lá, né? Passo a passo para a construção da parábola. Como eu já coloquei em outros vídeos, né? Para construir a parábola, é preciso definir alguns pontos importantes da mesma para marcarmos no plano cartesiano. São estes: o vértice da parábola, os pontos em que a parábola corta o eixo x, caso existam, né? E eu faço isso calculando as raízes, né? E o ponto em que a parábola corta o eixo y. Sendo assim, sugere-se fazer a seguinte sequência. Então, essa sequência eu estou sugerindo em todos os vídeos. Vamos ver que sequência é essa, né? Primeiro, calcular as coordenadas do vértice, né? Do vértice da parábola, né? Que divide a parábola, né? O ponto onde passa um eixo que divide a parábola, né? Em duas partes simétricas, né? Bom, as coordenadas do vértice, né? Nós chamamos aqui, né, de x do vértice e y do vértice, que são dadas por essas formulinhas aqui, menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. O delta que nós já conhecemos de outros vídeos, né? Delta b quadrado menos 4ac, tá? Logo depois, calcular as raízes x1 e x2 da equação e, assim, definir os pontos x1, 0 e x2, 0, né? Então, repare que as raízes, né, elas representam aqui, né, o x, né? x1 e x2, que são os pontos onde a parábola corta o eixo x. Por isso que a gente associa x1 com 0 e x2 com 0. Perfeito? 3. Calcular f0, né, o valor da função quando x assumir o valor 0. E assim você encontra o ponto 0 e o f de 0 lá, o que der lá, né? O valor que der de f de 0. E 4. Marcar os outros pontos e traçar a curva que liga esses pontos. Esses outros pontos são pontos aleatórios. Você marca, escolhe um valor para x, assim você vai ter um valor para f de x, ou seja, para y, e aí você tem um novo ponto que vai fazer parte da sua parábola. Bom? Então, assim como nós fizemos nos outros vídeos, vamos fazer mais um exemplo, né, o exemplo 3, bem no passo a passo, seguindo essa sequência aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Aplicações, exemplo 3. Esboce o gráfico da função fx igual a x² mais x mais 1. Tá? Vamos ver o que acontece nesse exemplo aqui, né? Bom, o primeiro passo, né, da sequência ali é calcular as coordenadas do vértice. Isso é fundamental. É a primeira coisa que nós temos que fazer, calcular as coordenadas do vértice. E para calcular as coordenadas do vértice, né, eu tenho lá aquelas formulinhas do x do vértice e do y do vértice. O x do vértice, por exemplo, é menos b sobre 2a, como está ali, né? Observe que aqui, neste exemplo, né, nesta função, o a vale 1, o b também vale 1 e o c também vale 1, né? Mais 1, no caso, mais 1 e mais 1. Então, vamos lá, né? Vamos substituir aqui no x do vértice para a gente ver qual vai ser o valor do
do x do vértice, né, no cálculo do vértice dessa parábola. Menos b. Bom, o b é 1, então vai ficar menos 1. Né? E o a também é 1, então vai ficar sobre 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Então vai ficar assim, né? Menos b, ó, menos 1, que é o b, e embaixo 2 vezes a. O a é 1, então 2 vezes mais 1 também. Aqui vai ficar menos 1 em cima e 2 embaixo, né? Então, eu tenho que o x do vértice é menos meio. Né? É um número ali não inteiro, mas não tem problema. Vamos para o y do vértice. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Né? Fazendo o delta lá, depois de fazer o delta direitinho, que nós já aprendemos em outros vídeos, você vai encontrar um delta igual a menos 3. Então, você vai ter menos delta, ou seja, menos o menos 3, né? Sobre 4a. Né? O a vale 1, então 4 vezes 1. Perfeito? Aqui menos, e esse menos aqui vai ficar mais 3, e embaixo 4 vezes 1 é 4, então vai ficar mais 3 quartos, né? Então, o meu y do vértice vai ficar mais 3 quartos. Perfeito. Então, já tenho as coordenadas do vértice, ó. Já tenho o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice é menos meio, e o y do vértice 3 quartos. Esse é a primeira etapa, né? Para traçar ali o gráfico da minha função do segundo grau. Próxima etapa, calcular as raízes, ou seja, descobrir o valor de x que leva a função a assumir o valor 0. Só que olha só, aqui nós fizemos o nosso delta e deu menos 3, ó, deu negativo. Se o delta dá negativo, nós já vimos isso, o que acontece, né? A função não possui raízes reais. A função não possui raízes reais, pois o delta é menor que 0. Porque nesse caso, né, o delta é igual a menos 3, é negativo. Então, não tem raízes reais esta função do segundo grau aí apresentada. Mas e agora? Bom, e agora não tem raiz, vida que segue. Vamos para o próximo passo. Qual é o próximo passo? Calcular f0. Os passos seguem. Né? Não é porque não tem raiz que acabou a história, não. Não tem raiz, mas tem gráfico. Tá? Então, vamos lá. Ó. Cálculo de f0. Bom, f0 é só substituir o zero no x, né? E calcular o valor da função. Né? Então, aqui vai ficar ó, x ao quadrado vai ficar 0 ao quadrado mais x, ou seja, mais 0 e mais 1. Então, f de 0 é igual a 1. Beleza? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Anotando aqui, né? Agora nós temos o ponto 0 e 1. Né? X é 0, o y encontrado foi 1. Né? Quando x é 0, y é 1, está aqui anotado. O que nós vamos fazer agora? Né? Agora nós vamos para o próximo passo. Calcular um ponto aleatório. Você escolhe um valor para x, o valor que você quiser. Só para a gente ter mais pontos na nossa parábola. Tá? Os pontos aleatórios, você pode calcular quantos pontos você quiser. Isso aí não tem problema. Vou calcular só mais um, nesse caso, tá bom? Então, ó, vou calcular f de menos 1. Tá? F de menos 1 basta substituir o menos 1 no x. Ó. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado mais o menos 1 aqui, né? Porque é x, mais 1. Aqui. Por que menos 1? Ora, podia ser qualquer outro número. Podia ser menos 2, podia ser menos 5, podia ser mais 10. Pode ser o ponto que você quiser, o valor de x que você quiser. Né? Afinal, ele é aleatório. Livre escolha ali para você ver qual é o ponto mais conveniente. E eu escolhi o menos 1. Né? Muito bem. Fazendo os cálculos, né? F de menos 1 dá 1. Né? Ou seja, quando x é menos 1, o y dá 1. Ó. Então, você tem mais um ponto. Ó. Ponto menos 1 e 1. Né? Muito bem. Então, agora eu tenho quantos pontos aqui? Eu tenho esse ponto, que é do vértice. Aqui não tem nenhum ponto, porque aqui não obtive raízes. Né? Porque a equação não tem raízes reais. Aqui eu tenho o ponto 0, 1. E aqui eu tenho o ponto menos 1 e 1. Bom, vou pegar então esses 3 pontos aí que eu tenho e vou organizar numa tabelinha, né? Aqui no cantinho, ó, o ponto menos meio 3 quartos, que é o vértice, o ponto 0, 1, que eu calculei aqui, ó, 0, 1, e o ponto menos 1, 1, que eu coloquei aqui também na minha tabelinha. Perfeito? Muito bem. O que eu vou fazer agora?
Agora nós vamos sair um pouquinho aqui do nosso quadrinho verde, né? Que a gente está acostumado a assistir nossas aulas. E eu vou levar essa função, ó, fx igual a x2 mais x mais 1. E essa tabela com esses valores para o software educacional de matemática chamado GeoGebra, que eu citei no começo do vídeo. Tá? Nós vamos marcar esses pontos lá, né, para a gente ver o traçado da parábola mais perfeitamente. E vamos ver e comparar depois com os gráficos dos outros vídeos que nós fizemos, para mostrar que tem diferenças, né? Por isso que eu sugiro sempre que assista os outros para vocês perceberem a diferença que existe entre os gráficos. Todos são parábolas, mas com suas particularidades, certo? Então, muito bem. Vou levar então a função aqui, x2 mais x mais 1, e essa tabela para o GeoGebra, para marcarmos lá os pontos e traçar a parábola, ok? Então, vamos lá. Ok, pessoal. Então, acredito que todo mundo já está vendo aí, né, o GeoGebra, a tela do GeoGebra direitinho aí, tá? E nós vamos agora fazer o gráfico, né, da função que apresentamos lá no nosso quadrinho verde. Conforme prometido, aqui está a função e aqui está a tabela com os valores, tá? Muito bem. Então vamos marcar primeiro esse ponto, o ponto menos meio e 3/4. Então é menos meio do x, né? Tipo, menos meio está mais ou menos aqui, né? Com o 3/4, que é 0,75, né? Que está mais ou menos aqui, né? Então o ponto vai ficar mais ou menos aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse pontinho aí, menos meio, 3/4. Vamos marcar. Tá ali. Perfeito? Ponto A. Chamei de ponto A. Muito bem, vamos marcar o próximo ponto. Ponto 0, 1, quando x é 0 e y é 1, né? Então, esse ponto aqui, né? Onde está aqui a setinha, aqui, o dedinho aqui mostrando, né? 0 do x, 1 do y, né? Então, vamos marcar ali o ponto B. Tá ali. Perfeito? Muito bem. Vamos marcar agora o próximo ponto, que é o ponto menos 1, 1. Menos 1 do x, 1 do y. Menos 1 do x, 1 do y, né? Então, vai ser mais ou menos aqui. Vamos marcar. Beleza. Observe que eu já tenho aqui formada a minha... mais ou menos formado o desenho da minha parábola, ó. Olha só. Está fazendo já uma voltinha aqui, né? Ó. Vamos traçar, então, a parábola aqui para vermos como é que ela vai ficar, né? Então, olha aí, ó. Olha aí que bonitinha, né? Bem bacana, né? Tá aí a parábola conforme o prometido. Vamos fazer uns comentários agora aqui com relação a essa parábola, tá? Os comentários são o seguinte, ó. Tá aqui tudo anotadinho. O meu A aqui vale 1, né? E 1 é um número maior que 0, um número positivo. Ó, A maior que 0 implica, então, que a concavidade, né, a boca da parábola, é voltada para cima. Realmente está voltada para cima, né? Ó, está voltada para cima a boca da minha parábola. Certo? Isso é uma característica aqui a se verificar, né? Se esse A fosse negativo, se aqui fosse um número menor que 0, no valor de A, a minha parábola estaria assim, né? Com a boca para baixo, com a concavidade para baixo. Não é o caso aqui desta nossa parábola. Segunda observação. Como a equação possui delta menor que 0, a equação não possui raízes reais, conforme falamos lá no quadro verde, né? E por isso a parábola não toca o eixo x. Repare, a parábola ela existe, mas ela não toca o eixo x. Olha o eixo x aqui embaixo. Ó. Não toca o eixo x. Por que não toca? Porque não tem raízes. A parábola sempre corta o eixo x nas raízes. Se não tem raízes, a parábola não corta o eixo x. Por isso que ela está aqui, ó, sem nenhum corte no eixo y, ou no eixo x. Certo? Repare, né, que ela não corta o eixo x em nenhum ponto. Beleza. Próxima observação. Ó, a parábola corta o eixo y no coeficiente c, que é 1. Né? A minha função do segundo grau, né, ax² mais bx mais c igual a 0, né? Ela tem o valor c, nesse caso aqui, igual a 1. E está cortando, realmente a parábola corta o eixo y no 1. Ó. Aqui a mãozinha indicando. Ó. Sempre acontece isso.
a parábola sempre corta o eixo y no coeficiente c da minha equação, né? Onde c é o termo independente da minha função do segundo grau. Perfeito? Bom, pessoal, assim, para vocês que estão acompanhando a série, seria interessante, de repente, quem estiver interessado, dar uma pausa no vídeo, copiar esses detalhes, copiar esse gráfico, essas observações. É interessante para você comparar com os outros que vocês estão estudando e ver as possibilidades de parábola que vocês podem encontrar quando forem traçar o gráfico, ok? Então, quem quiser aí, eu sugiro, né, aquela pausa, copiar com calma para ficar tudo anotadinho. Você treinar lá no seu caderno, no papel milimetrado, uma malha quadriculada, o traçado do gráfico, ok? Bom, gente, então o que eu vou fazer agora? Agora eu vou voltar para o nosso quadrinho verde lá para as considerações finais. Perfeito? Então, vamos dar um adeus ao GeoGebra e vamos lá. Bom, pessoal, então, tá todo mundo já vendo aí o nosso quadro verde, nossa lousa, né? Espero que tenha ficado mais uma vez tudo joinha, né? E sem querer ser repetitivo, sem querer ser chato, dá uma olhada nos outros vídeos lá, vai ser bom para comparar, para entender melhor esse assunto e ver os tipos de parábola que a gente pode encontrar ao traçar o gráfico da função do segundo grau, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistir até aqui. Não deixe de dar aquela curtida, aquela comentada e aquela compartilhada no nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal, dá essa moral para a gente aí, para a gente continuar tocando esse projeto matemático aí, desenvolvimento de mais conteúdo para o nosso canal aqui. Perfeito? Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.